dar as boas-vindas para todos vocês. Estamos na primeira aula dessa turma que se formou em abril do Método Sustente. São 10 econegócios, né, que eu quero acelerar. E essa primeira aula é uma aula que vai ficar gravada só para quem está dentro do Método Sustente. Então, quem não é participante, hoje eu fiz uma aula aberta para donos de negócios sustentáveis que tenham interesse em entender como criar um arco narrativo, como aumentar suas conversões em vendas, principalmente no 1-on-1. Eu vi que muitos de vocês tinham dificuldade nessa parte. Eu tenho muitas pessoas da rede Empreende Verde que têm dificuldade com isso, e daí eu decidi sanar com essa aula, e decidi fazer ela aberta, porque eu acho que tem muitas pessoas que podem se beneficiar. Mas quem não é aluno vai conseguir estar aqui, vai conseguir assistir ao vivo, e depois só vai ficar com replay para quem estiver dentro da comunidade Empreende Verde. Então, o que a gente vai ver aqui nessa aula? É um método de venda que te ajuda a aumentar a conversão no inbox. Então, o que vocês vão ver aqui não é uma criação minha, Fabíola, é um método que funciona há muitos anos para muitas pessoas, é uma técnica de venda que eu já apliquei para serviço, para produto, para loja física. Então, vocês vão conseguir identificar maneiras de conduzir a cabeça do seu cliente para que ele dê valor para o que você está oferecendo. E isso vem muito ao encontro do que a gente faz no Método Sustente. Dentro do Sustente, a gente usa design centrado no indivíduo, entender a minha tribo, entender as dificuldades da minha tribo e daí sim, ir melhorando a tribo dessa tribo com as ofertas que eu faço. Então, a minha tribo são donos de negócios sustentáveis. Eu todos os dias falo com essas pessoas para identificar os problemas delas, as dificuldades delas, o estágio de cada negócio, e daí sim criar aulas, criar conteúdos que auxiliem no desenvolvimento desses econegócios. Então, essa é uma dessas aulas que vai entrar e vai ficar lá fixa. O que eu acho importante a gente perceber? Muitas pessoas que chegam para mim, que iniciam a venda no 1-on-1, elas têm dificuldades de saber conduzir essa conversa, elas têm dificuldade de saber que palavras utilizar com os seus possíveis clientes para que essa pessoa realmente perceba o valor daquele ecoproduto. E daí, quando chega nesse momento, o que acontece? Eu vejo que vocês estão como se fosse batendo na trave. Então, já vê o cliente interessado, já vê que aquela pessoa está vindo, está avançando, está tudo evoluindo, mas quando chega no 1-on-1, não sabe exatamente como conduzir esse bate-papo, e isso gera uma frustração enorme. Porque a gente vê esse potencial da compra e daí o cliente escorrega pelas mãos. Então, isso gera não só a falta da venda, que é um problema em si, mas gera muita ansiedade, gera muita frustração, gera um estado emocional que não vem ao encontro do que a gente quer com vocês. Né? A gente quer pessoas que estejam seguras de poderem fazer suas ofertas, seguras de saberem o que eu estou fazendo para atrair um cliente novo, o que eu vou falar para essa pessoa para ela entender a importância do que eu estou oferecendo e o que eu vou fazer para ela converter. Então, tudo isso que são passos que a gente ensina no Método Sustente vão estar mostrados aqui nessa aula de hoje e a gente vai fazer essa venda conduzindo o nosso cliente através de perguntas. Então, o que vocês vão ver hoje é uma apresentação, vai ser essa aula, que eu estou gravando aqui ao vivo com vocês hoje, ao final vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão perguntar como é que se aplica para o seu caso. Nessa aula também eu vou mostrar para vocês como aplicar na prática. Então, vocês não vão ter só a teoria de como aplicar o método que eu vou apresentar para vocês, mas vocês vão identificar como fazer uma oferta, vocês vão me ver fazendo uma oferta, e daí a gente vai ver como é que tem toda essa construção junto. E, nesse momento, vou apresentar uma técnica de vendas, que é uma das técnicas de vendas que eu considero mais eficazes para diversos cenários no mundo inteiro. Ela vem sendo aplicada há muitos e muitos anos, eu já conheço ela desde a época lá do comércio exterior, e eu percebi que poderia ajudar muita gente aqui do Método Sustente e da própria rede Empreende Verde, né? Donos de negócios sustentáveis que têm muita dificuldade em conduzir e fazer chegar até o momento da venda. Então, como é que se chama essa técnica? Eu dei o nome de inbox lucrativo lá Sustente. Porque o método que eu estou utilizando com vocês, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou ensinar, é um método SPIN. Mas eu adaptei a minha maneira para apresentar aqui para vocês. E daí a gente começa partindo do princípio de que você tem que ser apaixonado pela sua solução e não pela sua oferta. Então, eu, por exemplo, Vilma, apresento sistemas para lixo zero desde o ano de 2012 e venho ampliando sustentabilidade dentro dessa entrega. Chegou na pandemia, quebrou, né? Não pude mais oferecer meus cursos, não pude oferecer minhas aulas, os programas que eu oferecia, e eu vim para o online. E daí eu achei que continuar falando sobre lixo zero era uma coisa muito commodity. Todo mundo já estava falando sobre gestão de resíduos. E daí eu pensei, mas eu quero continuar ampliando sustentabilidade. Como que eu posso aprimorar a minha oferta para continuar com o meu propósito sendo entregue? Então, eu sou apaixonada pela minha solução, que é aumentar a sustentabilidade no mundo. Antes, eu fazia isso entregando sistemas lixo zero. Hoje, eu faço isso ensinando donos de negócios sustentáveis a ampliarem o seu volume de vendas.
Porque eu entendo que não tem nada mais capacitante de fazer a gente ampliar a sustentabilidade do que um dono de negócio sustentável vendendo muito. Então, da mesma maneira como eu acho que eu vou trazer muita sensação de plenitude, de realização para a minha tribo, que são pessoas frustradas, porque já tem essa solução no mundo e vivem batendo cabeça e tem essa dificuldade, e daí vivem frustrados e ansiosos e chorosos e até se questionam se seu econegócio é uma boa ideia, e vou transformar em pessoas potencializadas, porque às vezes a única coisa que te falta para ser feliz é a capacidade de vender. E no mundo, a falta de habilidade de vender não torna as pessoas felizes, mas torna a minha tribo feliz. Por quê? Porque eu lido com pessoas que já são conectadas com sustentabilidade, já têm sustentabilidade no âmago do seu processo, no âmago do seu produto, mas só não vivem a plenitude disso tudo porque não têm capacidade de vender. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu percebo que às vezes a falta de habilidade de vender é exatamente o que te falta para ser uma pessoa mais feliz. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer como lição é isso. Seja apaixonado pela sua solução e não pela sua oferta. Eu mudei. E quando eu vendia lixo zero, eu comecei vendendo planos de logística reversa. Ninguém queria comprar aquilo. E daí, como eu era apaixonada pela minha solução, eu fiquei pensando como é que eu posso oferecer um plano de logística reversa de maneira diferente. Daí eu comecei a criar cursos, que eu ensinava as pessoas a raciocinarem, a auditarem seus próprios resíduos, a encontrarem qual era a destinação mais correta. E através desses cursos, que era uma outra oferta, não era mais um plano de logística reversa que eu mesma entrava lá, auditava tudo, escrevia o plano e deixava o cliente tendo que seguir as minhas regras. Quando eu transformei num curso que ela mesma encontrava essa solução, eu mudei a minha oferta, eu comecei a vender muito mais. Então, esse é o primeiro princípio do que a gente vai respeitar aqui dentro. Então, a sua solução é o problema da sua tribo que você resolve. Eu ajudo as pessoas a irem de R$0 de faturamento a R$30 mil de faturamento. E o meu objetivo nisso é empoderar as pessoas, deixarem elas felizes, ter uma tribo que é plena, que é satisfeita, simplesmente porque aprendeu a vender. Então, a sua solução é o problema da sua tribo que você resolve. E se concentrem nisso. Porque quando a Xeninha está ali vendendo papelaria, vendendo papel reciclado, ela não está vendendo papel reciclado. Qual é a solução da tribo dela? Quem é a tribo dela que ela está vendendo? Então, o que ela pegou? Ela pegou projetos sociais que podem incluir a cadeira de reciclagem de papel, para que as pessoas que estão nesses projetos sociais aumentem a sua chance de receita, aumentem a possibilidade de fazer dinheiro através de uma determinada oferta. Quem se interessa por isso? Ela identificou que pode ser os escoteiros, que pode ser as associações sem cunho social, escolas. Então, ela está vendo tribos diferentes para cada um deles. Ela vai entender, quando eu estou ensinando os escoteiros, eu estou ensinando um ato de cidadania, meu discurso vai ser um. Quando eu estou ensinando uma escola ou uma associação que quer ensinar uma nova profissão, o problema que eu estou resolvendo é outro. E o discurso dela vai acompanhar tudo isso. Então, é isso, é aqui que a gente tem que estar concentrado nisso tudo. Então, a sua solução é o problema da sua tribo que você resolve. Agora, a sua oferta, o que você vai vender, é como você entrega essa solução. Então, eu ofereço a ajuda para o meu cliente, que é o dono de negócio sustentável, através de um curso digital, de uma mentoria personalizada, que estão os hot seats. Eu ofereço, através de uma mentoria anual, aí sim, essa eu cobro R$9 mil e é só para quem já está bem engajado e que já está rodando o seu negócio. Então, eu tenho várias entregas. Eu tenho uma imersão também que eu gravo com vocês para ensinar a pensar o que está dentro da cabeça do seu cliente, o que ele deseja, e daí você poder fazer uma proposta bem assertiva. Então, o como eu entrego são os recursos, as ofertas, os produtos, as entregas que eu vou colocar na roda para resolver o problema da minha tribo. Se a Fernanda Selmo, que é adepta do método Sustente, que vende cangas sustentáveis, estivesse aqui, qual é o problema que ela resolve para a tribo dela? Bom, ela pega mulheres que têm consciência ecológica, que vão para a praia, e cria uma órbita de ofertas que ajudam essa mulher a ir para a praia sem culpa. Então, ela tem protetor solar que não agride os corais, ela tem uma canga que é biocompostável, ela tem vestidos que acompanham, ela tem óculos feitos de madeira. Então, a solução dela é pegar pessoas que querem ir para a praia sem culpa alguma, se sentindo à vontade com tudo que está colocando naquele ambiente natural. E a oferta dela são esse monte de produtos que ela vai empilhando para melhorar a vida do seu cliente e para maximizar o seu faturamento. Então, a sua oferta, que nem a Sheila, ela pode oferecer a oficina, mas ela pode oferecer as agendas, ela pode oferecer um souvenir, ela pode oferecer blocos de notas, ela pode oferecer uma opção nova de receita. Isso são as entregas. E daí, quando ela oferece uma opção nova de receita, e eu fiz o diagnóstico da Sheila
e ela trabalha com papel reciclado, eu vi que quando ela faz o curso ensinando você a ter uma receita com papel reciclado, aí uma ficha técnica, onde você consegue calcular o custo, onde você pode estimar o preço de venda que vai ser colocado no mercado, onde você consegue entender onde é que você vai prospectar esse cliente. Então, as entregas e solucionar um problema da sua tribo. É ali onde você entra uma venda propriamente dita. E daí, quando eu estou falando com um dono de negócios sustentáveis, tenho que ter a sensibilidade de perceber que não é sobre vender, é sobre ter uma causa. É lembrar vocês que quando o Gabriel vende mais acesso à energia renovável, ele tem uma causa que se fortalece porque ele é um bom vendedor. Quando a Sheila vende um papel reciclado ou um curso de reciclagem ou qualquer mentoria nesse sentido, ela está sim vendendo, mas ela está fortalecendo um cenário, está diminuindo o lixo no mundo, está aumentando o quanto de receita para as pessoas. Ela tem uma causa forte por trás, que o que ela está vendendo é uma forma de entregar isso para o mundo. Quando a Paulinha, que tem um site chamado Achados para a Horta, consegue encontrar um arco narrativo e inclui crianças no ato de plantar, de cultivar seu próprio alimento, ela está trazendo atos de cidadania, de bem-estar, de menor ansiedade, porque ela é uma boa vendedora. Então, quando eu escolhi o método SPIN para ensinar vocês a venderem no inbox, acompanha esse modelo de negócio. Vocês continuam tendo o cliente no centro de tudo e a gente vai, dentro do método SPIN, investigar este cliente, fazer as perguntas certas para aumentar a nossa chance de conversão e também para melhorar a vida do nosso cliente. Então, os dois lados saem beneficiados. É por isso que eu optei pelo método SPIN para ensinar vocês a venderem no inbox. O método SPIN é uma técnica de vendas baseada em perguntas. E essa técnica de vendas baseada em perguntas, ela investiga 4 fases do cliente. E o SPIN é um acrônimo, né, de situação, problema, implicação e necessidade. E como que funciona isso? Primeiro eu quero trazer para vocês uma reflexão, percebendo que 90% das pessoas acham que vender é ficar encontrando argumentos para convencer as pessoas a comprar. E, sinceramente, se você tentar vender assim, você vai ser chato, você vai ser repetitivo, você vai ter uma abordagem que diminui as suas chances de conversão ao invés de aumentar ela. Então, o que eu recomendo que a gente faça? Que a gente identifique, primeiro, antes de qualquer coisa, que a venda é feita em 3 processos. A primeira parte, a primeira coisa que a gente vê aqui é a atração. Eu preciso saber o que eu faço para trazer um cliente novo para mim. Como que eu pego uma pessoa que nunca me viu antes e fisgo essa pessoa para ela querer comprar o meu produto? O que tem que ser apresentado nessa fase? O que eu vou dizer? Quais são as coisas que tem que acontecer ali para que eu consiga ter esse resultado? Aí, a segunda coisa que a gente vai pensar é como que eu vou apresentar o produto e os detalhes dele para levar ao fechamento. Então, as 3 fases são atração, apresentar o produto e a terceira é o fechamento. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer não só identificar essas 3 fases do nossa venda, mas a gente quer efetivar que isso seja feito dentro do meu processo de vendas, dentro do seu processo de vendas. E, normalmente, o que acontece? Apesar de ela acontecer, a venda ser feita nesses 3 processos, né, que é o de atração, apresentar o produto e mostrar detalhes que levam ao fechamento, normalmente as pessoas só colocam quase toda a sua energia no fechamento. E deixa eu te dizer uma coisa, o momento que uma pessoa decide comprar sim ou não para o teu produto, não é o momento onde aconteceu o fechamento. O fechamento ele acontece antes, ele acontece em outros momentos. E se você se concentrar na pessoa foco e na solução que você proporciona para ela, você nem vai precisar perguntar se a pessoa quer fechar sim ou não. Ela vai perguntar, como que eu faço para ter isso? Como que eu faço para comprar? Então, o seu objetivo é conduzir o cérebro do seu cliente de tal forma que ele te diga, isso aí, eu compro como? E quanto mais caro for o seu produto, mais o cara tem que ver, isso aí eu compro como, do que você vender o seu produto. Você tem que estar levando o nível de consciência do seu cliente até que ele perceba que o que você tem para oferecer tem mais valor do que a oferta que você vai fazer para ele. Esse é o nosso objetivo dentro do método Sustente, e que esse método Spin Selling reforça na maneira como a gente vai utilizar, reforça na maneira como a gente vai fazer tudo isso. Então, essa técnica Spin Selling, ela tem um livro para quem quiser se aprofundar mais, e nesse livro, né, a gente faz todo o desenvolvimento da técnica baseada nas perguntas, por isso que se chama Spin. É um acrônimo de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. E para isso, eu quero até mostrar, né, que eu usei essa técnica com alguns de vocês. Então, algumas vezes, quando eu comecei, inclusive, a usar essa técnica, eu percebi que isso, primeiro, aumentou a minha taxa de conversão.
Segundo, me fez entender melhor as necessidades dos meus clientes. Terceiro, me fez entender como adaptar a oferta para a próxima turma que vai comprar. Quarto, ela me ajudou a entender as entregas, que entregas eu deveria acrescentar para melhorar a vida do meu cliente. Então, a minha venda, ela não encerra no momento que eu vendi. Eu estou aqui ainda querendo gerar resultado para vocês e eu decidi criar uma aula, essa aula que nós estamos tendo ao vivo, que vai melhorar as suas chances de ter sucesso com o produto que eu te ofereci. Então, tudo isso vem porque eu investiguei vocês, porque eu recém-entrevistei alguns de vocês, tanto que no começo, a Paulinha, que foi a primeira a entrar nesse programa, eu disse para ela, Paulinha, eu ainda não sei qual é a primeira aula que nós vamos ter dentro dessa turma aqui, porque eu preciso que as pessoas entrem para eu identificar as dificuldades delas e daí sim criar alguma coisa que possa agregar na vida de vocês. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é para melhorar a vida de vocês. E eu não tiro isso da minha cabeça, eu escuto atentamente. Então, o que é importante também salientar? Que esse método, o SPIN, ele pode ser usado para tickets mais altos, ele pode ser utilizado na recuperação de vendas, ele pode ser utilizado em venda de WhatsApp, em vendas de inbox no Instagram, você pode utilizar ele para vender via telefone. Então, se vocês separarem para fazer a venda desse programa aqui, eu comecei com alguns de vocês no WhatsApp, outros de vocês no inbox no Instagram, e daí eu, em algum momento, disse assim, posso te apresentar um programa que faz sentido para você? Daí eu levei vocês para uma reunião de Zoom. Dentro dessa reunião de Zoom, eu mostrei o que eu tinha para oferecer, qual era a minha proposta, e daí vocês disseram, sim, eu quero esse troço aí, como que eu faço para fazer parte dessa turma? Daí eu fechei, né, a turma que eu estava propondo. Então, o que tem aqui de bastidores que é importante a gente salientar? Existem alguns princípios do método SPIN que eu quero trabalhar com vocês para que vocês estejam atentos a como aplicar isso na prática. E o princípio número 1 é, você não está aí para empurrar o produto para o seu cliente. Você não é aquele tipo de vendedor que diz, compra porque é bom, por que você não vai comprar? Nossa, você deveria aproveitar e comprar agora. Isso é o que te torna deselegante, chato, insistente, e quanto mais você quer vender, menos a pessoa quer comprar. O nosso objetivo aqui é tornar esse um processo de orientação e de ajuda na tomada de decisão. Uma ajuda sincera, e não uma tentativa de venda. Não uma tentativa de empurrar o seu produto. É isso que a gente faz aqui com o que eu estou ensinando para vocês. O princípio número 2 é 80% do tempo ouvindo e 20% do tempo falando. O maior erro do vendedor é falar mais do que o cliente que está comprando. Se você reparar, o bom vendedor, ele fala pouco. Ele deixa o cliente falando muito. Ele tem que dar corda para que o cliente possa contar tudo. Ele vai perguntar, ele vai investigar quais são os sonhos, quais são os medos, quais são as dores. Ele vai entender a realidade daquela pessoa para daí perceber se tem relevância ou não e daí sim fazer uma oferta. Então, o bom vendedor, ele não é um bom falador. Ele é um bom ouvinte. Se eu pegar o exemplo de um corretor de luxo, que é um bom ouvinte, o que ele vai fazer? Ele vai escutar muito o cliente dele e vai direcionar a conversa para entender o que o cara quer. Se ele tem filhos, se ele não tem filhos, quantos quartos, se quer piscina, não quer piscina. Ele conduz o cliente para que ele fale antes de fechar o negócio. E daí ele vai entender qual é a expectativa daquela casa nova. Então, eu quero que minha esposa, eu quero acomodar meu novo filho, eu quero que minha esposa se sinta melhor na hora de cozinhar, a nossa cozinha não dava, eu tô querendo uma piscina para poder ter mais saúde. São informações que o cliente vai te passar e vai te dar pistas do que ele precisa sentir na hora da compra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, vendas são sentimentos. Então, vocês vão aprender a conduzir a conversa para saber tudo o que você precisa antes de vender. E isso vai ser feito baseado em perguntas que você vai aprender daqui a pouquinho. Aí o nosso princípio número 3, dentro do método SPIN, é você tem que definir com quem que você vai despender o seu tempo, com quem que você vai gastar o seu tempo. Porque tem uma coisa que todo mundo tem, é tempo limitado. Então, se você fosse a Vivo, você não teria esse problema. A Vivo liga para 100% dos brasileiros 3 vezes por dia, né? Então, quantas pessoas devem ter no telemarketing da Vivo, da Claro, da TIM, da NET? São muitas pessoas. E essas pessoas têm esse princípio aplicado. Eles dizem, vamos ligar para todo mundo. Mas eu não sou a Vivo, você não é a Vivo, a gente não tem 150 mil vendedores, você tem só que, eventualmente, alguém que é o seu suporte, alguém que é do seu time, um secretário, uma secretária, alguém que pode te ajudar. Muitos dos que chegam para mim não tem nenhuma pessoa de suporte. Então, você tem que escolher com quem que você vai gastar seu tempo e você vai, sim, precisar fazer uma triagem com quem que você vai gastar essa energia e investigar para chegar no momento da venda. Então, o que você vai pensar? De toda essa galera que está aqui, que me segue, de toda essa galera que está aqui na minha audiência, de todas as pessoas que eu consegui reunir, com quem que eu vou gastar meu tempo? E uma boa maneira de fazer essa triagem é a técnica do levante a mão.
E vocês vão ver que eu uso ela com vocês no momento de vender o programa que eu vendi para vocês, eu usei ela. E ela parte de perguntar, quem está interessado? Quem quer conversar comigo sobre isso? Quem já teve esse problema? Quem já viveu isso? E daí você vai, então, apresentar uma situação que seu problema resolve, vai trazer essas perguntas e as pessoas vão voluntariamente começar a interagir com você, dizendo, sim, eu preciso dessa ajuda, eu preciso desse produto. Então, se a gente for focar só aqui nessa técnica do levante a mão, você vai partir de perguntas para essa pergunta. Eu, por exemplo, costumo partir de uma pergunta. Atualmente, você já fatura 30 mil reais por mês com o seu negócio? Quais são os seus problemas? Quais são os seus anseios? Qual é o seu porquê? E nessas perguntas que eu estou investigando o meu cliente, aí sim aparecem alguns gatilhos que vão orientando a conversa no meu inbox. E eu separo quem que eu vou dar atenção e quem que eu não vou dar atenção. Então, tem 2 jeitos de saber, na minha opinião, se a pessoa vale a pena. A primeira é pelo tamanho do interesse. Ela entra na minha timeline, né? Deu like para várias coisas do meu conteúdo. Ou ela viu uma palestra minha, que nem antes, quando eu estava no lixo zero, que eu não usava o Instagram. Então, pode ser também para quem está vendo fora. Viu uma palestra, daí ela veio, ela me ligou, ela seguiu outro conteúdo, ela fez um curso meu. Eu vou vendo que ela tem, né? Agora com o Instagram é mais fácil. Quem deu mais realização, quem me chamou no inbox, quem me escreveu um textão, merece mais a sua atenção, assim como merece a minha. Então, às vezes, as pessoas chegam só comentando uma parte do que você mostrou e isso pode virar uma venda. Então, o Gabriel lá, que está vendendo acesso à energia solar, ele pode estar um dia falando sobre a sensação de bem-estar que o cliente dele teve quando passou a ser associado nesse local onde ele consegue ter acesso a uma energia mais ecológica. Mas no outro dia ele pode falar sobre os benefícios que a pessoa teve financeiros, porque além de ele estar tendo uma fonte de energia renovável, essa pessoa também tem uma economia. Então, às vezes, é uma partezinha. Tem gente que, quando eu chego aqui e mostro o método Sustente, tem gente que me diz, nossa, eu quero conhecer melhor esse Trello, ou eu quero focar mais em como eu faço para atrair o cliente. Ela entende que ela pode chegar de 0 a 30 mil reais de faturamento, mas nesse momento que ela está abrindo o negócio dela, tudo que ela quer saber é como pegar uma pessoa que nunca viu o produto dela e fazer essa pessoa querer comprar dela. É essa a preocupação dela. A segunda coisa que a gente tem que observar quando a gente está fazendo essa triagem de com quem que vale a pena, com quem que não vale a pena a gente gastar esse tempo, né, gastar essa energia de venda, é percebendo o que a pessoa fala. Ela chega para mim e diz, eu tenho uma loja física, serve para mim o método Sustente? É claro que ela quer o meu produto e eu vou dar atenção para ela. As objeções todas devem ser um sinal de alerta para vocês poderem conectar essa pessoa. Se a pessoa disser assim, achei meio caro, ou se ela já vem e me conta o problema que ela está vivendo, eu gero um pouco de valor para ela e depois eu faço a oferta. O Dário, que vai assistir a aula depois, né, chega para ele e diz, minhas plantas estão com um problema tal, o que ele pode fazer? Ensinar um pouquinho o que tem que ser feito, mostrar nos detalhes da aplicação o que pode fazer diferença para aquela planta, o que poderia fazer diferença do que um leigo aplicando, depois você vai fazer essa oferta. Agora, vamos pegar um outro exemplo, né, para vocês poderem ir entendendo esse conceito. Se eu tiver um produto de amamentação, toda vez que alguém disser que está com os seios doendo, a pessoa que tem um produto de amamentação tem a chance de fazer uma venda. Então, essa é uma pessoa que está precisando do produto. Conversa com ela que ela vai comprar. Então, a gente tem que ter essa triagem e perceber quais são as pessoas que vale a pena a gente colocar a nossa energia. Quais são as pessoas que vale a pena a gente colocar nosso esforço de venda. Aí, gente, tem outras coisas que podem acontecer, né? Quando uma pessoa chega para mim e diz, tô querendo abrir tal negócio, que faz plantios de árvores, de acordo com o signo de cada pessoa, será que tem mercado? Essa pessoa, ela não está querendo comprar o meu produto. Ela está querendo saber se tem mercado. O que eu faço? Eventualmente, eu mostro outra pessoa que abriu algum negócio a ver com astrologia, ou outra pessoa que abriu um nicho de árvores, e eu vou lá e eu faço uma pergunta de situação para essa pessoa. E daí eu vou entendendo como é que funciona, e você também vai entender como é que funciona tudo isso já daqui a pouco. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, de todas as pessoas que você atraiu para a sua oferta, quem que vale a pena ter uma conversa e começar uma conversa? Qual é o grande objetivo aqui? Gerar valor e mostrar que seu produto é uma boa opção de compra. Então, se a pessoa chega para mim e diz, será que deu espaço no mercado para esse tipo de plantio?
eu vou mostrar, vou tentar provar com números, eu vou tentar mostrar informações que ajudem ela a carcar o pensamento e ela ter segurança de que eu tenho base para dar essa informação. Então, é o momento de gerar valor e mostrar que seu produto é uma boa opção de compra. E daí vem a técnica do levante a mão. Dentro aqui da técnica do spin selling, eu coloquei isso porque pode ser muito interessante para muitos de vocês. Então, como é que funciona essa técnica do levante a mão? Você vai criar uma oferta que atende uma grande dor do seu cliente. Nessa oferta, a sua comunicação vai orientar que ele te procure caso ele queira saber mais. Quer ver como que eu fiz isso com vocês? Eu escrevi: procuro 10 donos de negócios, 10 ecoempreendedores que querem despertar o desejo de compra pelo ecoproduto que vende nos próximos 15 dias. Aí eu coloquei uma legenda dizendo: atenção, irei inaugurar um desafio de estruturação do seu processo de venda no dia 13 de março. Esse desafio é para donos de negócios sustentáveis que querem aprender a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto nos próximos 15 dias. O desafio será 100% online para poder ajudar donos de negócios sustentáveis de qualquer lugar do mundo. Por isso, estou procurando 10 donos de negócios sustentáveis que já tenham um ecoproduto incrível e que já tenham realizado alguma venda para fazer parte de uma oferta especial de inauguração. Vão ser 15 dias, eu e você juntas, implementando as ações para você saber exatamente o que faz para atrair clientes novos, prender a atenção deles e efetivar vendas. Caso você tenha colocado como prioridade aumentar o volume de vendas dos seus ecoprodutos, comenta aqui embaixo: eu quero, que eu vou te mandar por direct todos os detalhes do programa. É exatamente isso que eu fiz com vocês. Então, eu peguei a dor do meu cliente. Eu quero pessoas que querem despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Porque muitas pessoas me dizem assim: mas o cliente não dá valor porque eu ofereço. É esse teu problema? Então vem cá que eu vou te ajudar. E eu não vou te ajudar de qualquer maneira, eu vou te pegar pela mão nos próximos 15 dias, eu vou focar contigo, vou escrever um plano de ação para ti e você vai entender como resolver esse problema aí. Então, eu apliquei isso para fazer as vendas das pessoas que estão aqui, para vocês verem como funciona essa técnica do levante a mão. Então, vocês podem colocar isso no timeline, vocês podem colocar isso no seu story, vocês podem colocar isso num grupo de WhatsApp, né? Então, eu fiz isso com vocês por e-mail. Responda este e-mail se você quiser saber mais dos detalhes do programa. Então, são várias maneiras que eu coloco a mesma técnica do levante a mão. E daí, gente, para a gente entrar no método GSPIN, como é que eu vou fazer para entender qual é a real necessidade do meu cliente? Então, o que acontece? O que vai acontecer quando vocês começarem a investigar os seus clientes? Qual é a primeira coisa que a gente vai ter? A primeira coisa que a gente vai estudar aqui são as perguntas de situação. Esse é um método de vendas que ele foi criado em inglês, né? Então, se eu fico pensando assim, qual é a situação do meu cliente, talvez eu não entenda exatamente o que eu tenho que perguntar. Mas se eu usar a palavra diagnóstico ou anamnese, isso pode ajudar muitos de vocês. E aí, quais são os tipos de perguntas que eu vou fazer para entender a situação do meu cliente? O que você quer nesse momento? Você quer entender onde está o seu cliente e a dificuldade que ele tem. Então, o que são as perguntas de situação? O objetivo é diagnosticar o que está acontecendo na vida do seu cliente alvo. Então, vou pegar alguns exemplos assim. Imagina que você está trabalhando no mercado de emagrecimento. Aí, o possível cliente diz para você: eu já tentei de tudo e nada funciona. Ou se ela diz: eu acho que eu sou uma pessoa que estou em depressão e estou acima do peso por causa disso. Daí, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Você tem que entender o caso antes de sair vendendo. Porque lembra, é mais ouvir do que falar. Daí você vai perguntar para essa pessoa: qual é o seu peso hoje? Qual seria o seu peso ideal? Quando que você começou a aumentar o peso? E daí, ou quando que você começou a ter esse problema? Você sempre esteve acima do peso? Se o seu produto fosse um produto de finanças, vamos pegar um outro exemplo. Você poderia perguntar: qual é o seu patrimônio hoje? Qual é a sua renda mensal? Qual é o seu gasto mensal? Você tem dívidas? Então, agora aqui, quando eu estou mostrando para vocês as perguntas que vocês vão fazer para investigar o seu cliente, sabendo os clientes-alvos que vocês têm em mente, vão anotando quais são as perguntas de situação que vocês fariam para os seus clientes. E no final, a gente pode, inclusive, dar uma analisada como é que são os scripts que vocês vão criar a partir dessa aula aqui.
Então, daí eu vou perguntar, vamos supor que eu sou lá o Dário e estou querendo vender meu sistema de agrofloresta, de manutenção, de podas, de tudo. Eu posso perguntar coisas do tipo assim, você mesmo que plantou esse jardim, que tipo de problemas você já teve aqui antes? Caem muitos galhos? Aí ele pode também perguntar coisas do tipo, esse espaço atrai animais? Que tipo de animais essas árvores atraem? E qual sua maior alegria de estar aqui nesse jardim? Ou o que seria bom que acontecesse por aqui? Todas essas informações vão te ajudar a investigar o que está acontecendo, qual é a situação do cliente para quem você vai vender. E isso é o que vai te ajudar a ir se aproximando da realidade dessa pessoa. Eu vou pegar um exemplo também que eu separei aqui da Inside Board, que é um aluno, o Arthur, né? É o primeiro comprador do método Sustente, e ele vende camisetas feitas com tecido que iriam para o lixo. Então, uma coleção de surf, boné, camiseta. Então, o que eu poderia perguntar numa pergunta de situação, já que eu estou vendendo roupa, né? Que eu peguei um exemplo dele que é um pouquinho mais difícil. Eu poderia perguntar, você é um colecionador de camisetas ou é alguém que compra eventualmente? Eu poderia perguntar o que tem de especial a camiseta que você mais usa hoje? Ou o que tem de especial a camiseta que você mais gosta hoje? Porque às vezes ele gosta e guarda para usar em situações especiais. Então eu poderia perguntar também qual foi a camiseta mais cara que você já comprou, para eu entender o que ele valoriza, para eu entender onde está o raciocínio dele. Aí eu vou perguntar o que essa camiseta tinha de especial. Aí ele vai me dizer, o tecido era molinho, ou ela tinha um bolso especial. Ou ele vai dizer, tinha uma estampa que eu curtia muito. Eu vou fazer perguntas de situação para entender onde está o meu cliente nesse momento. E dentro disso, tem algumas perguntas que eu mesmo usei com vocês, né? Então, coisas que eu perguntava. Atualmente, você já vende um produto ou serviço sustentável? Se sim, o que você vende? Eu estou entendendo se ele já vende, se ele está criando um negócio, o que ele vende, se é produto, se é serviço. Aí a segunda pergunta que eu costumo fazer para vocês é, essa é a sua principal fonte de receita atualmente? Aí a pessoa me diz sim ou não. Aí quando ela me diz não, eu pergunto, e você gostaria que fosse sua principal fonte de receita? Então, nesse momento, esse cliente tem que estar pensando, essa pessoa está interessada em mim, que legal, está querendo me ajudar. Ele não vai estar preocupado pensando, tem alguém aqui querendo me vender, tem alguém aqui preocupado em me colocar o seu produto. Não, ele vai estar focado em responder porque ele está sendo investigado, você está começando a estabelecer um diálogo com ele. Então, eu vou investigando. Essa primeira fase é ter um interesse genuíno em entender o problema da pessoa e a situação da pessoa. É isso que a gente quer fazer aqui. Fizemos isso, o que você vai fazer depois que você entendeu a situação do seu cliente? Então, até aqui, tudo que a gente fez, tudo que você perguntou, é para entender a situação dela. Aí, o que a gente vai fazer? Lembra do acrônimo? Situação, problema, implicação, necessidade. A gente entendeu a situação, a gente entendeu o que ele está passando, a gente entendeu os anseios daquela pessoa. O que a gente vai investigar agora? A gente vai investigar o problema. Então, quando eu vou começar a investigar o problema, eu já entendi a situação, eu já entendi o que ela está vivendo lá, eu vou começar a perguntar coisas do tipo assim, que dieta você já tentou? Por que você acha que não funcionou? Como que você lida com a sua educação alimentar? Então, se eu fosse perguntar no meu caso, né, para vocês, o que eu pergunto para vocês? Qual o seu medo ao empreender um negócio sustentável? E a pessoa me responde, eu tenho medo de não vender. Aí coisas que eu pergunto assim, e se não vender, o que de pior pode acontecer? Eu tô meio que colocando o dedo na ferida dela para entender quanto aquilo é importante para ela. Tem gente que vai dizer, não, tudo bem. Aí meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Tem gente que vai dizer, não, daí eu faço tal coisa. Tem gente que vai dizer, nossa, isso é muito grave para mim. Isso eu não posso ficar sem beber. A minha receita está dependendo dessa atividade aqui. Eu vou entendendo o problema da pessoa, o tamanho do problema, a energia que aquela pessoa está colocando naquela expectativa. Então, você vai tentando levar essa pessoa através de perguntas para entender o seu problema. Outras perguntas que você pode ver, que eu costumo fazer, ou que vocês também podem fazer nessa fase de investigação do problema é: ajudas você já procurou para resolver esse problema antes? Resultados você teve com essas ajudas? Então,
Aqui você não está só querendo diagnosticar, você está querendo entender a ferida dessa pessoa. Onde que realmente aquilo bate, qual é a gravidade que aquilo não dá certo naquela vida daquela pessoa. Então, tem perguntas que a gente pode fazer nessa fase, que é: você se sente seguro para fazer uma dieta sozinho? Ou outras perguntas que eu posso fazer nessa fase, que eu estou investigando o problema, né? Vai perguntar coisas para entender o tamanho da ferida, né? Se a gente está falando lá de novo do produto de emagrecimento, você já ficou tonta quando tentou alguma dieta? Aí, ou se eu tiver, né, se eu fosse o Dário querendo vender as podas. Ah, o teu pátio lá tá muito escuro ou com galhos caindo? Pergunta que eu posso fazer para entender o problema dele. Como que você escolhe qual galho você vai cortar numa poda? Como que você resolve a poda hoje dentro do seu pátio? As suas árvores frutíferas chegam a ficar sem dar frutos algum durante as estações? Então, eu estou investigando o problema, eu estou entendendo aonde que aquilo vai bater naquela pessoa. Aí separei aqui uns exemplos também da Inside Board, né, que é do Arthur lá das camisetas. O que eu posso fazer para investigar o problema de um cliente que está comprando camiseta que, né, não é um problemão, é um problema. Eu posso perguntar coisas tipo assim: já comprou alguma camiseta que adorou na hora e depois nunca mais usou? O que ela tinha de errado? Então, eu vou começar a entender qual é a relação dele em relação à sua própria compra. Se eu trabalhasse com finanças, que perguntas eu poderia fazer na investigação do problema? Eu poderia perguntar: você já perdeu dinheiro? Como que você se sente quando você perde dinheiro? Entende como eu estou chegando na emoção daquele cliente? Aí você vai perguntar coisas tipo assim: seu dinheiro está parado? Você já calculou quanto você perde de dinheiro porque o seu dinheiro está parado? Eu estou investigando o problema daquela pessoa. Esse é o momento que eu, Fabiola, costumo perguntar para vocês: essa é a sua fonte principal de receitas? Você gostaria que fosse? Aí eu pergunto ainda: o que vai acontecer se você não conseguir estruturar as vendas dessa sua eco-oferta? Aí eu entendo o plano B daquela pessoa. Eu estou investigando o problema, tocando na ferida. Aí eu pergunto coisas do tipo também: que resultados você tem obtido? Aí eu, né, tomo nota normalmente desses resultados e eu pergunto: tá, e quais resultados você gostaria de obter? Aí eu entendo que por mais que ela esteja faturando, sei lá, 2, 3 mil reais, ela gostaria de estar faturando 5, 10 mil reais. Então, as pessoas têm estágios diferentes na evolução de um negócio sustentável. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo o problema. Entendi a situação da pessoa. Entendi o problema da pessoa, a gente vai para a parte 3 do método SPIN, que é entender as implicações que esse problema tem na vida dessa pessoa. Então, aqui o seu objetivo é investigar o que vai acontecer na vida dessa pessoa se ela continuar com esse problema. E aí a gente vai entrar com essas perguntas de implicação. E daí as perguntas de implicações são: o que vai acontecer se você continuar por 10 anos assim? Qual vai ser o seu patrimônio daqui a 10 anos se você seguir nesse ritmo? Aí, aqui nesse estágio, o cara já começa a pensar: meu Deus, eu não sei, não vai dar para eu me aposentar muito bem, não. Então, aí eu continuo perguntando, né? O que você acha que vai acontecer com a sua saúde mental se você continuar com esse peso, né? Se eu voltar lá para o meu programa de emagrecimento. Ou o que vai acontecer com a sua saúde mental se você continuar vendendo pouco? E daí a pessoa se dá conta que ela fica sem dormir, que ela fica ansiosa, que talvez tem outros problemas que estão sendo acarretados pelo problema que o meu produto está querendo resolver. Então, aqui eu vou bem longe, né? Eu pergunto: você acha que seu econegócio vai ir para qual lado se você não tiver um processo de vendas ativo? O que vai acontecer se você não tiver clareza do que você faz para atrair um cliente novo? Quando ela se dá conta que ela não sabe como fazer para uma pessoa que nunca viu ela antes querer comprar o produto dela, ela diz: nossa, realmente eu preciso elaborar isso melhor. Ela vai se dando conta. Quando eu trabalho as implicações, a pessoa mesma, a tendência é que a pessoa chegue sozinha à conclusão da necessidade de algo que ela talvez não estivesse dando tanto valor. Nesse momento, o que eu estou fazendo com o meu cliente?
Eu estou elevando o nível de consciência dele sobre a necessidade do meu produto quase que sem querer. Porque eu estou só perguntando o quê? Quais são as implicações que aquele problema tem na vida dela. Então, aqui eu vou fazendo perguntas bem nesse sentido. Como que você dorme de noite quando você tem um dia ruim de vendas? Isso tem interferido na sua saúde emocional? Você acha que seria mais feliz se soubesse vender o produto ou o serviço sustentável que você oferece na sociedade? Como você acha que vai estar a sua mente se todo dia você fica angustiado com a falta de vendas e toda neurada pensando no que fazer para mudar essa condição? Como você acha que vai ficar a sua vida se você não tiver uma fonte de receita maior? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou investigando a implicação de continuar com o problema, e é isso que você quer fazer também. Então, o que a gente fez até agora? A gente tem a primeira parte. O que a gente fez na primeira parte? A gente investigou qual é a sua situação. Aí a segunda parte, que eu investiguei, como é que está esse problema. Aí agora, nas implicações, o que eu investiguei? O que acontece na sua vida se esse problema persistir. Feito isso, aqui na implicação é o momento que eu, inclusive, falei do futuro. Qual vai ser o seu futuro? O que vai acontecer? O que vai acontecer em 10 anos? É uma pergunta que eu faço muito, mas você pode perguntar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Ou, né, que nem a Samantha que entrou, ela faz cozinha, vou pegar o exemplo da lasanha, que é um produto que ela tem. O que ela está vendendo para essa pessoa? É comida? É o paladar? Sim, é o paladar, mas ela está vendendo tempo para aquela pessoa que não fica montando uma lasanha. Chega correndo numa vida agitada e que pega uma lasanha deliciosa, põe no forno e tem saúde, tem tudo. E daí eu posso perguntar para ela, o que vai acontecer se você tiver que voltar a cozinhar? Então, fazer ela refletir sobre tudo que ela está poupando, deixando de ter de problema na sua vida, porque ela tem uma solução como essa. Então, nesse momento, o que o cara tem que pensar quando você está nas perguntas de implicação? Puxa, que legal, essa pessoa está querendo me entender. Ela está querendo entender o meu problema. Ela está querendo me ajudar com o meu problema. E aqui na implicação você faz ela mesma perceber o seu problema. Né? É isso que aumenta o problema, porque talvez a pessoa, até você fazer essas perguntas, ela nem tenha refletido tanto sobre isso. Então, esse é o momento que ela pensa, eu preciso resolver esse problema. E daí, a gente entra na fase número 4 do método SPIN, que é quando a gente chega nas perguntas de necessidade. Então, aí a gente vai começar a entender como que a minha oferta vai atender uma necessidade dessa pessoa, porque eu já entendi a situação dela, eu já entendi o problema, eu já entendi a implicação. Então, como que eu entro na necessidade dessa pessoa? Quando a gente começa a fazer as perguntas de necessidade, aí eu vou perguntar coisas do tipo assim, você acredita que deveria investir mais nessa área da sua vida? Você acredita que comprar a minha lasanha vai resolver o problema de tempo da sua vida? Ou você acredita, né? Eu peguei aqui adaptando uma pergunta que eu tenho aqui na minha colinha, que é, você acredita que se você comprar o meu produto, a sua vida poderia ser mais fácil? Você acredita que vale o risco de empreender seu negócio sustentável trabalhando sozinho, enquanto você pode trabalhar em rede? Você acredita que vale a pena investir na estruturação do processo de vendas do seu ecoproduto? Aí ela vai entendendo a necessidade de dar os passos que você se propõe. Aí você pode perguntar coisas do tipo, como é que você se imagina que vai ser a sua vida depois de ter esse problema resolvido? Se você fizer uma dieta e não ficar tonta, e ainda conseguir emagrecer, como é que você imagina que vai estar a sua vida com independência financeira? Você acha que mudaria algo na sua sensação de realização se você passasse a vender todo dia? Você acha que diminuiria o seu grau de ansiedade? Como você acha que pode chegar na aposentadoria recebendo um salário de 15 ou 20 mil reais? Isso foi uma das frases que me levou a vir para o digital. Porque eu ainda estou numa fase inicial do digital, vendendo no 1 a 1, mas eu estou pegando o arco narrativo, já estou sabendo fazer campanhas de me segue, já estou começando a fazer algumas conversões mais automáticas. E quando eu pegar bem a mão disso, isso vai me garantir pessoas comprando sempre. A pessoa começa a entender que precisa resolver aquele problema. Fizemos os 4 passos do método SPIN, entendemos situação, problema, implicação e necessidade, aí vem
a adaptação do método SPIN para o Sustente. É quando entra uma pergunta gancho. O que são as perguntas ganchos? As perguntas ganchos não estão no método SPIN. Isso é uma parte que foi adaptada, que foi criada para chegar na resolução da venda de fato, porque o método SPIN, ele deixa até aqui na necessidade e finalizava ali. Daí você pode pensar, beleza, e o que eu faço com esse cara agora que eu entendi tudo isso? Como é que ele compra de mim? Então aí entram essas perguntas que são as perguntas ganchos. E daí, como é que é essa pergunta gancho? Você pode dizer assim, sabendo disso, qual você acha que é a conclusão mais óbvia que você tem que tomar? Aí eu posso perguntar, então, por que você ainda não entrou? O que te faria entrar no método Sustente hoje? E aí, nesse momento que eu entro nessas perguntas ganchos, algumas pessoas até me respondem, é verdade, vou entrar hoje. E daí, quando ela fala que ela vai comprar hoje, gente, vocês podem dar um bônus para quem estiver ali vendendo no 1 a 1. Aí você pode falar assim, cara, se você comprar agora mesmo, eu te dou um bônus assim, ou eu te dou uma aula extra, ou eu te dou um curso a mais. Então, você pode criar uma vantagem para aquela dopamina realmente se concretizar e ele passar o cartão e você efetivar a venda. A situação que a gente aplica, né, essas perguntas ganchos você pode aplicar, você perguntar o que você acha de marcarmos uma conversa para falar mais sobre isso? Principalmente se você tem um ticket mais alto. Porque, eventualmente, a gente está ali só no inbox e falando pelo WhatsApp, mas você pode marcar uma conversa por telefone ou por Zoom, que nem eu fiz com muitos de vocês. Essa proximidade te permite entender melhor o cara. Outra coisa que você pode fazer nessa pergunta gancho é você perguntar, que nem eu que vendo um produto digital, o que você acha de fazer um teste por 7 dias para entender se isso funciona para você? Porque o próprio venda digital obriga que eu dê uma garantia de 7 dias. Então, eu posso falar para ele, o que você acha de testar isso por 7 dias e daí me dizer que se funciona para você? Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui? Você tem que arranjar um gancho para a pessoa tomar uma ação. Você pode, inclusive, dar um incentivo para que essa pessoa tomar essa ação naquele momento. Mas, uma coisa importante aqui, você só vai fazer isso se você tiver feito as outras coisas muito bem. Se você achar que o seu produto não resolve o problema da pessoa, não oferece. Porque no momento que você chegar aqui, a pessoa já tem que ter comprado a sua oferta. Se ela acha que esse não é o problema dela, você nem oferece. A pergunta gancho nem tem que ser tão necessária se você fez bem as outras partes. Mas você pode dar um incentivo para a pessoa tomar ação nesse momento. Então, o que você quer? Você pode perguntar para a pessoa o que você quer para comprar nesse momento, o que te faria entrar nessa turma agora, qual é a entrega que mais te chamou a atenção. Você vai entendendo o que ela valoriza para reforçar aquilo. E daí, a própria pessoa tem que falar como é que eu faço para comprar. Então, se você não perceber que ela está nesse estágio, o ideal é que você nem faça uma oferta. Né? Então, se ela te responder, eu preciso mesmo resolver isso, me explica melhor como é que é essa oferta de hoje, aí você já entra nos detalhes da apresentação da tua oferta e conclui dizendo, posso mandar o link de venda, posso fazer o seu pedido, né? Então, ela mesma tem que dizer como que eu faço, me manda o link que eu vou comprar. Essa parte do gancho, você só vai usar se ela não tiver já entrado nesse estágio de como é que eu faço para comprar. Aquele momento que ela pensa, eu preciso resolver isso, me explica melhor como é que é essa oferta de hoje. Ou que ela te diz, me manda o link que eu quero mesmo esse troço aí. Então, daí sim você vai usar as perguntas gancho, que é essa parte que eu acrescentei no método SPIN. Então, nesse momento, você tem que já ter ajudado muito a pessoa. Você está auxiliando ela numa tomada de decisão. Você quer auxiliar a decisão de compra dela para o seu produto. Você não está focado só em vender. Se você quiser, né, ou se você tem um produto que é um ticket mais alto, vale a pena, sim, ligar para essa pessoa por telefone. No WhatsApp, para fechar a venda no 1 a 1, você conduz e diz, vamos bater esse bate-papo. Então, quem tem produtos acima de R$2.000, eu recomendo que sempre faça isso. Leve para uma conversa um pouco mais pessoal. Né? Inclusive, produtos acima de R$2.000, é muito raro que a pessoa não esteja fazendo isso de venda no 1 a 1. É mais comum que precise dessa interação. O meu próprio produto, ele custa R$797 e eu estou vendendo para vocês ainda no Zoom, porque meu arco narrativo ainda não está automático.
E eu tenho que elevar o nível de consciência de vocês no momento da venda. Então, a minha mentoria individual, que é R$ 9.000 por ano, eu nem começo a conversar sobre essas coisas no WhatsApp. Eu começo a conversar sobre se o problema no WhatsApp, no inbox, aí eu fico ali conversando sobre o problema, até que um momento eu digo, cara, me dá seu telefone que a gente vai agendar um Zoom para explicar como é que funciona a minha mentoria. E daí sim, eu vou e apresento o que eu tenho para oferecer. Eu apresento com detalhes. E qual é a diferença da minha mentoria? Ela tem um acompanhamento mais próximo, ela tem um acesso a mim, ela faz com que na hora da tua dúvida do cotidiano você consiga ter alguém para recorrer, que você não fique pensando sozinho. Eu mostro uma série de coisas que ele vai dizendo, nossa, eu queria ter alguém para poder falar na hora que eu tô com um problemão. Então, ela vai percebendo, ela vai elevando o nível de consciência para a compra desse produto. E para terminar, a gente tem os 3 nãos do método SPIN. Então, o primeiro não que vocês têm que anotar aí, a gente vai usar quando eu estiver usando esse método SPIN. Não tenha medo de parecer malvado. Porque muitas vezes, né, a pessoa pode achar esse roteirinho meio perverso. Afinal, você está ali investigando o problema, fingindo que está interessada, bota o dedo na ferida. Quando você entra na implicação, você fica cutucando a ferida, né? Você aumenta a dor daquela pessoa, para depois, se ainda quer entender as necessidades da pessoa para daí vender. E daí você pode pensar se essa pessoa é malvada. Mas não, a gente não é. Na realidade, a gente está se propondo a entender muito os problemas dos donos de negócios sustentáveis, você está entendendo muito o problema do seu cliente, e daí sim, eu vou usar princípios de design centrado no indivíduo, ou seja, eu vou entender realmente essas dores para pensar se a minha solução está adequada ao que ele está precisando. Nesse momento, ela não está querendo entender só de sacanagem, ela está querendo entender genuinamente o problema do seu cliente-alvo. Você tem que genuinamente se preocupar com essa pessoa. Se você entender, inclusive, que ela não precisa do seu serviço ou do seu produto, ou você perceber que o seu produto não vai ajudar essa pessoa, você não oferece. Então, é um interesse genuíno, não é maldade alguma. Essas técnicas que eu estou mostrando para vocês são para você realmente ajudar a pessoa a tomar a decisão de entrar na sua venda, de entrar no seu produto, de entrar na sua turma, de fazer parte da sua rede, de fazer parte da sua tribo, de perceber que é bom para ela e não que você está oferecendo um produto ruim. Então, não tenha medo de parecer malvado. Você não está fazendo isso por malvadeza. Você está entrando na cabeça do seu cliente para entender como ajudar essa pessoa. Aí vem o segundo não do método SPIN, que é não tenha medo de vender. Tem gente que vai lá e faz tudo certo. Faz a pergunta de diagnóstico certa, faz a pergunta do problema certa, faz a pergunta de implicação certa, mas na hora de vender, vira as coisas e vai embora, porque fica sem graça. Então, gente, não tenham medo de colocar a sua oferta. Se você está no método Sustente-se, você tem uma solução para sua tribo e não vende como uma pessoa chata. Então, é só dizer que está aqui, compra. Tenho certeza que vai te ajudar. Você vai falar porque você está confortável com essa oferta. Você tem certeza que está melhorando a vida daquela pessoa. É essa a maneira como a gente vai se colocar. Não tenha medo de vender. Tem outra situação que acontece muito, quando a pessoa diz assim, beleza, vou comprar, obrigada, e nunca mais aparece. Aí é onde entra a recuperação de vendas, que esse método também funciona para isso. E daí você pode entrar para essa pessoa, e aí, você comprou mesmo? Não comprou? Então aí vem a pergunta, o que precisa acontecer para você comprar hoje? Não tenha medo de vender mesmo. Que muitas pessoas que eu analiso não faziam isso. Eu pedi para elas incluírem a chamada para ação, eu pedi para elas incluírem uma oferta clara. E isso consertou o processo delas e elas começaram a vender. Então, se tem uma coisa que a pessoa responsável por vendas do seu negócio tem que fazer, é vender. Então, tem que ter esse momento que você vai fazer uma oferta, que você vai abordar o cliente, que você vai saber o que falar para ela e que você vai saber conduzir ela até o momento da venda. E daí o terceiro não do método SPIN é o não insista demais. Se a pessoa chegar para ti e disser, cara, vou pensar, não fica. E aí? Já pensou? Agora? Já pensou? E agora? Você conseguiu conversar com não sei quem? Você já viu se vai entrar? Não é assim que a gente vende, não no método Sustente. Se aí você pergunta para a pessoa o que precisa acontecer, e ela fala, cara, não precisa acontecer nada, e ela demonstra que não quer, que não é para mim, que não tem interesse, você responde, obrigada, tudo certo,
O dia que você precisar, estamos aí. E tchau. Porque se você insistir demais, primeiro, você está criando uma sensação negativa sobre você e sobre a sua ecomarca. Até porque, talvez, lá na frente, essa mesma pessoa talvez até compraria, mas no tempo dela, ela pode criar uma antipatia porque você está ali perturbando ela. E a segunda razão para você não insistir demais é que você está perdendo tempo com quem está dizendo que não quer comprar. E o seu tempo tem que ser usado com pessoas que estão dizendo que querem comprar. Estão criando condições de estar com você, de estar na sua tribo, de estar com as suas ofertas. Esses são os 3 nãos. E isso aqui é basicamente transformar conversas em vendas. É transformar conversas em dinheiro. Eu quero dizer que vale muito a pena implementar o método SPIN. Se você quiser aprofundar mais, você também pode comprar o livro. O livro Spin Selling é super baratinho. Eu posso até depois colocar para quem está no método Sustente, o link embaixo da descrição para você poder comprar pela Amazon. O livro pode te ajudar muito a aprofundar e entender como é que funciona um dos métodos de vendas mais eficientes do mundo, que funciona há muitos anos, de maneira comprovada, e que eu quero deixar bem claro que não é uma criação minha, né? É uma criação de outras pessoas. Então, aqui, o que eu mostrei para vocês? Como é que a gente faz para conduzir o cliente do zero, né? Uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que nunca teve acesso a você, a comprar o seu produto através de perguntas, entendendo as implicações, entendendo as dores, né? Quando a gente está lá no método Sentes, eu digo, investiga as dores, investiga os problemas, investiga os sonhos. Aqui no método SPIN é uma maneira de a gente fazer isso com perguntinhas já programadas, já organizadas. Inclusive, deixa eu compartilhar um pouquinho a tela com vocês para vocês verem, só para eu demonstrar na prática, para quem ainda tem dúvida, como é que eu apliquei isso com vocês quando eu vendi esse programa aqui. Então, o que eu usei com vocês? Eu usei com vocês essas lâminas aqui que mostram a rede Empreende Verde. Mostram tudo que eu estou oferecendo. Então, o que eu comecei aqui? Eu comecei mostrando quais são os pilares. Então, aqui o que eu fui trazendo? Eu fui trazendo algumas coisas de valores pessoais que são importantes para minha tribo. Então, eu mostro que eu trabalho com econegócios, que a minha visão é ter pessoas felizes e prósperas porque elas começaram a vender, felizes porque elas fazem uma coisa que amam, que tudo isso está baseado num pilar de educação. Um dos outros pilares que eu tenho aqui no método é o amor. Isso vai fazendo eu fazer um filtro, gente. Quem não se alinha com isso, já não vai querer comprar depois. Então, aqui, quando eu trago vocês para dentro do Zoom, eu também encontro uma maneira de ir elevando o meu nível de consciência para vender para vocês. Aí, depois que eu mostro isso, o que eu mostro? Quem que sou eu, Fabiola? Eu mostro um pouco da minha bagagem, eu mostro que eu sou monteira de econegócios, que eu sou especialista em levar vocês de 0 a 30 mil reais de faturamento por mês, eu sou madrinha de dezenas de econegócios, então, que eu sou uma facilitadora para vocês venderem um produto sustentável. Aí eu mostro a escalada do método Sustente, que primeiro a gente tem que validar o processo de venda, daí depois sim a gente entendeu como é que eu faço para vender, aí sim que eu foco em aumentar a quantidade de clientes, aí depois que eu aumentei a quantidade de clientes, daí sim eu vou encontrar outras formas de vender. Eu mostro que é uma escalada, que a gente não vai chegar de 0 a 30 mil reais de faturamento no primeiro mês. Eu mostro que o primeiro mês a gente vai bater cabeça entendendo o que eu falo para vender. Aí o que eu mostro? Aí eu mostro uma coisa bem concreta. Eu mostro os 10 passos do método Sustente. A pessoa vai se percebendo que ela pode traçar esse caminho. Ela percebe que ela vai trabalhar primeiro a solução dela, que é onde, né, o comecinho da Sheila descrevendo que ela, cada vez que lê as aulas, quer mudar um pouquinho, significa que a solução dela não está fechada. E que ela está adaptando para entregar melhor o que a pessoa está precisando. E por quê? Porque ela focou num cliente que ela está focando. E daí ela vai trazer o quê? A parte da autoralidade que o método está trabalhando com vocês. Ah, fiz tudo isso, daí sim eu vou ter um posicionamento diferente. Por que o meu papel reciclado é diferente dos outros? Ah, porque o meu papel reciclado, minha mentoria, ensina a pessoa a ter uma receita extra. Nem todo mundo ensina isso. Tem coisas que eu ensino ali que nem... Então, eu vou me posicionando no mercado. Isso me faz ter uma comunicação autoral. Isso me dá um arco narrativo. E aí, você vai vendo os passos, aí você vai entendendo que daí é isso que leva para ter um produto best-seller. Que te faz ter uma oferta diferente das outras pessoas que vendem papel reciclado. E isso vai te dar uma alta performance, daí você vai analisar todo esse processo e vai otimizar e vai fazer de novo. Eu vou mostrando para ela que aquilo é tangível, ela vai se percebendo nesse processo. Aí o que eu mostro? Eu mostro que junto com tudo isso,
tem uma oferta de comunidade, em que essa comunidade é feita de donos de negócios sustentáveis. Ela se identifica, gera uma identificação, ela diz, olha, talvez eu queira fazer parte desse mundo aí. Que nem a Paulinha lá que está querendo vender artigos de horta, ela vai conversar com a comunidade da horta. Ela vai mostrar benefícios de seguir a página dela, porque é mais barato, ou porque é mais prático, ou porque ela já selecionou os produtos. Ela vai mostrar vantagens. As pessoas vão se identificar com isso, dizendo, sim, era exatamente isso que eu estava precisando. Então, é isso que vai ampliar o volume de venda de vocês. E daí, o que eu vou mostrando na minha apresentação? Que você está chegando, que você pode moldar a comunidade da maneira como você precisa. Então, tinha gente que queria chegar na comunidade já vendendo, eu disse, então entra lá e faz isso. Tinha gente que queria chegar pedindo ajuda, eu disse, então entra lá e faz isso. A pessoa vai percebendo que espaço ela tem dentro do que eu estou construindo para ela. Aí, dentro do meu processo de vendas, eu mostro um por um desses casos aqui, da Fernanda, que começou no ano passado, fatura 35 mil reais por mês, desde em fevereiro que ela me deu esse depoimento, então ela continua nesse ritmo. Eu mostro o Arthur, que é o que eu mencionei hoje na aula, que é o primeiro comprador do método Sustentes, que era um cara que só estava na ideia, que não tinha nenhuma marca. Hoje ele vive a vida viajando o Brasil dentro de uma Kombi. Eu mostro o caso da Gabi, do Minhocari Floripa, que entrou na turma de outubro do ano passado, uma turma igualzinha a essa, que eu escrevo o plano de ação para vocês e mostro que em março desse ano, em 5 dias, ela tinha batido a meta de faturamento dela. Aqui tem a Paulinha, porque eu mostro vários casos de sucesso anteriores, mas na hora de vender eu mostro a Paulinha, porque eu digo, olha, inclusive tem gente nova entrando, que vai conquistar isso antes do que você. E daí a pessoa vai se percebendo que é um movimento contínuo. Eu vou fazendo, elevando o nível de consciência. Daí eu mostro o quê? Olha aqui que eu estou fazendo aqui. Quando eu mostro essa parte, que eu digo, você tem uma plataforma de conteúdos, você tem uma comunidade, as aulas ficam gravadas, as minhas reuniões contigo ficam gravadas, e tu vai construindo o legado, a rastreabilidade da tua empresa, eu estou mostrando detalhes do meu produto que podem encantar ela. Na plataforma de conteúdos, eu digo, olha, além das aulas, você tem 10 estratégias de alta performance que soltam uma a cada 15 dias. Você tem um lugar para tirar dúvidas, você tem um lugar que você vê o outro aplicando e que você pode copiar. Você vai ter aulas extras. Essa que você está assistindo aqui é uma aula extra. Eu pensei dentro da comunidade que vocês precisavam e fui lá e fiz. Eu estou mostrando detalhes do meu produto que ela vai pensando, olha, eu quero isso ou eu não quero isso. Aí o que eu faço? Eu não feliz, eu vou lá e mostro 10 vantagens de estar numa comunidade. Que tu tem um network estratégico, que você troca experiência, que você tem acesso a estratégias, as minhas estratégias. Eu tô aqui mostrando para vocês como é que eu criei o post, como é que é o raciocínio para levar vocês no inbox, como é que eu elevo o nível de consciência para fazer a venda. Aí eu mostro visibilidade e reconhecimento, eu mostro que cada vez que eu faço um post com o pessoal da turma antiga, eu faço um post sobre a Fernanda vende, eu faço o post sobre a Gabi do Minhocari Floripa, ela vendeu. A Fernanda Selmo, né, que é a que vende Cangas, ela inclusive foi convidada para participar de um portal que só vendia produtos sustentáveis, porque ela foi vista numa live comigo. Eu mostro que estar nessa rede proporciona visibilidade, proporciona reconhecimento. Vocês têm um suporte emocional e motivacional. Né? Esses dias a Sheilinha lá teve que trocar o nome da marca dela. Isso foi depois que a gente começou a mentoria. Não é o tipo de coisa que a gente definiu no plano de ação, mas na hora que ela estava lá chateada, ela teve para quem correr. Ela teve alguém para trocar uma ideia, para perguntar, para colocar o logo, para a gente pensar. Então, não é só a resposta, tanto que ela já chegou para mim com um novo nome. Mas ter alguém para pensar, isso é um suporte emocional e motivacional que bate diferente. A gente tem menos insegurança para poder trabalhar. Então, eu mostro que vocês têm acesso à oportunidade de novos compradores, né? Tanto que essa foi uma aula que foi no feriado, muita gente me avisou que não ia poder vir, mas que eu dei espaço para quem é da rede Empreende Verde criar uma oferta, colocar a oferta aqui na aula, poder fazer uma venda. Então, além dos posts, quando vocês aparecem, que outras pessoas aparecem para comprar. Eu mostro que a gente tem uma atualização sobre tendências de mercado. Então, quando eu venho aqui e conto os cases de vocês, o que aconteceu com um, mostro que placa solar está explodindo, mostro que plantio está sendo demandas muito grandes. Vocês conseguem ter informações de mercado que vocês não teriam. E daí eu mostro que também você é capaz de fortalecer o impacto positivo da comunidade, porque se eu vejo a Sheila batendo cabeça e ela tem uma oferta que eu posso ajudar,
a Paulinha pode olhar a mesma coisa e dizer, pô, tem essa outra coisa que ela pode fazer, ou o Gabriel pode contribuir. Então, a gente consegue também nós sermos atores de fortalecimento da rede. Aí vem esse sentimento de pertencimento, vem essa mentoria especializada para negócios sustentáveis. Alguém que sabe que vocês estão focando em fazer sustentabilidade, mas que precisa vender como pano de fundo. O meu trabalho é mostrar isso. E daí, o que eu faço para arrematar vocês na hora da venda? Eu mostro que normalmente a minha oferta é vender o método Sustente por 797. Mas que se você entrar nesse grupo, que é um plano de ação, você recebe o método Sustente, que custa 797. Você recebe uma análise de diagnóstico, que eu cobro 440 para quem é aluno. Não é aluno, eu cobro 620. Você percebe que você vai ter acesso a 3 meses de comunidade gratuita. A comunidade vale R$220 por mês, 3 meses dá R$660, então você já está ganhando um benefício. Aí eu vou empilhando, olha as coisas que eu vou empilhando, que eu acho que são detalhes que meu cliente quer. Aí você vai ter 3 aulas temáticas ao vivo, estamos na primeira. Isso significa que você vai ser ouvido, acolhido, eu vou perceber sua necessidade, vou te dar uma aula que atende a sua necessidade. Aí eu digo, para fechar todo esse pacote, eu mesma vou escrever o plano de ação da sua ecomarca. E eu mostro que, em condições normais, eu vendo esse pacote completo por R$2.997, mas que para quem entrar até determinada data, vai ser R$797 ou 12 vezes R$79,70. Inclusive, gente, não sei se vocês lembram, mas eu tenho um plano de incentivo para quem é meu aluno. Então, a gente está nessa turma de 10 pessoas, ainda com 2 vagas. Se vocês me ajudarem a vender essas vagas, primeiro, vocês podem ter um comissionamento, segundo, essa pessoa vai ter acesso a um pacote exatamente como esse, que eu estou mostrando aqui para vocês, que nem o que vocês compraram, exatamente. Então, eu mostro que a pessoa recebe de graça a reunião de diagnóstico, as 3 aulas ao vivo. Aí, né, se eu fosse analisar as 3 aulas ao vivo, elas têm um valor imensurável. O que é um valor imensurável? Eu não consigo medir os benefícios de colocar uma rede junto. Hoje a gente teve pouca adesão porque era feriado, mas quando eu tenho 20 pessoas aqui dentro e vocês se conhecem e vocês interagem e um entende o problema do outro, a quantidade de soluções, a quantidade de coisas que acontecem é imprevisto. Então, é mais uma razão de a pessoa estar na rede. Aí eu mostro, né, que tem uma série de vantagens que não teria, e assim, que eu elevo o nível de consciência para a pessoa que normalmente estaria ali querendo, talvez o método Sustente, querendo uma ajuda, possa pensar, nossa, eu não quero isso em outro momento, eu quero isso nesse momento, porque eu tenho essas vantagens, porque eu consigo me identificar nesse momento, e daí é quando eu faço a venda. Então, é mais ou menos assim que eu levei vocês no método SPIN, fazendo perguntas de implicação, de situação, de problema, para dentro de um Zoom, onde eu apliquei todo o método Sustente, elevei o nível de consciência e vendi para quem fez sentido. Para quem não fez sentido, tem muita gente, né? Eu tenho pelo menos umas 5 pessoas que eu entrevistei para esse programa que eu sei que vão comprar. Não compraram agora, vão perder a vantagem de estar nesse grupo, mas eu tenho certeza que vão comprar pelo nível de interesse, pelo nível de diálogo que a gente está tendo. Só precisa amadurecer mais e perceber melhor o seu benefício de estar nessa rede. E como é que essas pessoas percebem? Através dos cases de vocês. Quando o Gabriel mandar os prints de venda dele, a Sheila, a Paulinha, quem está aqui começar a me mandar, aí aquilo vai dizendo, perdi tempo. E quando eu vejo, entram novas pessoas nessa turma. Então é assim que a gente funciona. E aqui está encerrada a nossa aula, mas agora é onde abre o nosso bate-papo.